E na sequência a gente vai receber o Thomas, que é da Meteo IA, que vai falar um pouquinho sobre previsão climática para o setor de operadores logísticos, além de apresentar também sites do relatório, fazendo alguns links do relatório do Felipe Romero. Eu vou deixar o Marcos dar mais detalhes, mas sejam todos muito bem-vindos. Aqui, Thomas e Felipe, temos então em peso os membros da nossa diretoria SG, mas a gente ampliou esse convite para a nossa base de associados em geral, para que todo mundo que tem interesse na temática pudesse engajar no dia de hoje. Sejam bem-vindos, Marcos. Parabéns aí pelo trabalho. Pode iniciar. Obrigado, Marcela. Vocês me escutam bem? Sim. Tá, que a internet parece estar um pouco instável aqui. Bom, inicialmente eu queria agradecer o Felipe, que vem conduzindo esse trabalho, né? E o Thomas também por estar participando. De certa forma, eu fico até um pouco constrangido, porque nós fizemos um workshop lá em agosto e a gente não trouxe o resultado. A gente demorou um pouco para receber a compilação desse resultado, recebemos no fim do ano, e aí foi rolando as coisas e a gente queria apresentar o resultado do workshop junto com uma solução, né? Então a gente demorou um pouquinho, mas finalmente o dia chegou e eu acho que ficou um trabalho bem bacana. Junto com essa apresentação, a gente vai disponibilizar para vocês o relatório completo, que é um relatório que o Felipe preparou, que tem mais de 30 páginas, bastante técnico, e também um relatório executivo, né, de 4 páginas, que dá uma visão geral do que foi feito, dos impactos, da importância, né? E, e eu acho isso um tema extremamente relevante, né? Atualmente, a questão de impacto das mudanças climáticas, a gente tem visto isso aí afetar empresas, é uma questão de risco e até de realmente sustentabilidade dos negócios. Então, Felipe, eu vou passar a palavra para você e você vai tocando e o que você precisar, você vai interagindo comigo aqui, tá bom? Legal, vamos sim. Vocês estão me ouvindo bem? Legal, eu vou tirar aqui a câmera porque a internet aqui tá bem ruim aqui hoje, então pode ser que corte aí no meio, tá? Mas alguém vai passar a apresentação? Acho A que eu Ju, tinha. A Ju, né? a Ju, é. Felipe, Ah, eu estou legal. passando aqui a apresentação. Tá passando? Eu não estou vendo aqui. O meu tá parado aqui, exclusivo para associados a Baldei. Tá parado mesmo. O Rodrigo vai consertar aqui. Ah, tá bom, tá bom. Aí, Agora agora sim. sim. Agora Agora sim, sim. legal. Bom, gente, primeiro, obrigado, né? Obrigado pelas palavras aí da Marcela, do Marcos, da equipe também da BOL e de todos vocês, né? É uma satisfação muito grande estar aqui, já há 5 anos aí de parceria, né, Mar? Então, acho que é um bom tempo aí a gente trabalhando juntos. E fico muito feliz por isso. Fico muito feliz também de ter participado, né, estar apoiando, né, a diretoria do SG nessa frente de mudanças climáticas. Então, para mim também é uma grande alegria. E o Marcos aí foi muito bom, né, em falar isso, que o relatório foi compilado só por mim, mas foi a várias mãos, né? Tem muita mão também do Marcos, então agradeço muito a ele pela oportunidade de construir juntos essa frente, tá? Então, acho que esse agradecimento é especial antes de iniciar aqui. Bom, vamos lá, né? A ideia da conversa hoje é trazer para vocês, né, um resumo, né, de como essa frente foi construída, né, quais foram os principais resultados ou highlights, né, do workshop, né, e principalmente como isso, né, evolui para uma ação na operação, né? Então, acho que esse é o ponto de partida, né? Tem um ponto importante também, é que, né, quando a gente idealizou esse trabalho, né, a gente partiu de um princípio que foi, né, esses riscos, né, que seriam mapeados, eles precisariam ser endereçados na operação. Então, foi um princípio que a gente adotou desde o início, né? Então, é por isso que a gente também está trazendo, né, a Meteo AI, né, ou seja, conectando esse trabalho que está sendo feito, né, na frente de mudanças climáticas com uma solução né, de referência. Tá? Então, ao longo da conversa, vocês vão ter a oportunidade, né, de se conectar aí com os principais achados do workshop e também, né, com o potencial técnico de soluções como da Meteo AI. Tá? Então, vamos lá. Bom, essa frase, né, acho que essa frase resume bem, né, o workshop.
né? Então, ponto central aqui, né, que a gente, né, não estamos falando que clima, né, é como um tema ambiental isolado, mas sim como um risco operacional, né? Acho que o Marcos traz isso bastante, né, em todas as conversas que a gente tem aqui. Né, o Marcos sempre é muito enfático, né, com relação a isso, né? E aí, né, tem um ponto crítico, né, e aí já um spoiler, né, dos resultados do workshop, né? Se isso não for incorporado na gestão, o risco deixa de ser climático e passa a ser, né, um prejuízo, né, para o negócio. Então, é isso que já está acontecendo na prática, né, como a gente está vendo. Acho que não, né, só a gente olhar aí para os últimos fatos, né, enchentes no sul, teve agora mais recente, né, em Minas Gerais, né, os alagamentos, os bloqueios, né, impactando ativos. Então, a gente está olhando tudo isso, né, e também já algumas empresas sentindo isso, né, na ponta, tá? Ô, Marcos, se você quiser complementar, fica à vontade aí, tá? Pessoal também, se quiser interromper e fazer uma pergunta, contribuir, acho que Não, fica o aberto aqui Felipe também. tá cortando um pouquinho, não sei se é só para mim, a tua fala, se é a minha internet ou se é a sua. Vocês estão ouvindo bem Eu- o Felipe? Tô ouvindo bem. Estamos, Tá, Marcos. Eu então acho que é, é- eu acho que é a minha aqui, mas vocês me ouvem bem? Sim, sim. sim. Não, é assim, só resumindo isso, realmente, né, não é só sobre impacto de mudança climática, né, sobre o que está escrito, risco operacional, custo, contrato, continuidade do negócio, né, é importante a gente olhar esse tema com profundidade, porque a gente tem visto aí empresas se impactando e a gente já não sai de casa sem dar uma olhadinha no, na previsão do tempo, etc. Então a gente já sabe que a coisa realmente tá mais intensa do que era. Aí pode seguir, Felipe. Legal. Se puder passar para o próximo, por favor. Acho que pulou um, né? Na a matriz de materialidade. Não está aí? Então, tá bom. Então, vamos lá. Pode passar, então. Vai para o próximo. Legal. Bom, aqui dá um contexto, né, do workshop. Então, essa frente de riscos climáticos ela foi estruturada pela diretoria de ESG, né, com a condução do workshop pela Climo, né, que nos apoiou ali na execução do workshop, e a participação direta de vocês, né? Então, a proposta teve dois objetivos claros. Então, primeiro, né, que a gente imaginava desde o início, o nivelamento, né, do entendimento, né, acerca do tema de mudanças climáticas e riscos de riscos físicos de transição. Então, a gente tem esse nivelamento, né, de conhecimento. E o segundo objetivo é construir, até de forma, diria, pioneira, né, porque eu desconheço, né, outro setor que esteja fazendo isso, né, de ter uma régua setorial de riscos climáticos, né, para físicos de transição, para os diferentes modais. Tá? E importante aqui, né, baseado na percepção real da operação, né, de vocês. Né? A gente teve também, acho que é importante falar, né, o modal aéreo, né, a gente não conseguiu ali, né, ter um grupo específico para ele, então a gente trouxe com base em referências e benchmarks, né? E o principal resultado desse trabalho foi uma leitura estruturada dos riscos climáticos do setor, né? E o mais importante, né, a evidência de que esses riscos já estão impactando, né, custo, ativos e operação. Tá? Além disso, né, a gente já entendia que era né, início de um caminho, né, para a gente pavimentar, vamos dizer assim, né, para que as empresas pudessem, em algum momento, fazer a quantificação, né, financeira desses impactos e buscar soluções aí compatíveis no mercado, né? Quiser acrescentar alguma coisa, Marcos? Tá Não, sem Felipe, som. Voltou. pode seguir. Vamos só dar uma aceleradinha, senão nós vamos tirar o tempo no Metro AI de apresentar aí. Tá bom. Vamos lá. Aqui sobre aqui é o frame, né? O framework que nós utilizamos do TCFD e do IFS. Bom, o TCFD acho que muita gente aqui já conhece, né? Para organizar, né? Uma forma de você organizar os riscos, né, e como isso entra na gestão da empresa, né? E o IFRS S2 ele complementa essa lógica, né? Trazendo o tema para o financeiro, tá? Então, na prática, né, o nosso ponto de partida aqui foi o mapeamento, né, dentro dessa gestão de riscos, onde a gente identificou,
né? E a gente já trouxe numa ordem de prioridade, né, esses riscos e os impactos na operação. Tá? Acho que aqui está o ponto central aqui desse slide e também desse trabalho que foi feito. Tá? Pode passar. Aqui mostra, né, acho que duas informações aqui interessantes, né? Primeiro, o engajamento de vocês, né? Que eu acho que é muito importante. Se a gente não ter esse engajamento, né, as coisas não acontecem, né? Então, acho que é um ponto aqui para a gente reconhecer, tá? Reconhecer a participação de vocês, reconhecer a liderança do Marcos, da Marcela, e acho que é um ponto super importante, né? E o segundo ponto é que isso mostra duas implicações, né? Primeiro, que o risco já é real e que já está acontecendo, né? Porque tudo isso veio de vocês, né? Então, tudo que a gente está enxergando aqui, né, é real, não é nada de futuro, de achismo, né? Pode passar. Bom, aqui os riscos físicos já, né, estruturados, obviamente aqui não estão todos, a gente trouxe os principais, senão ia ficar muito carregado aqui o slide, né? Mas antes da gente chegar ali nas implicações, né, que acho que é um ponto importante, né, desse achado dos riscos físicos, né, entender qual que é a lógica desse impacto, né, que ou seja, é o evento, né, climático, é o impacto operacional e financeiro. Tá? Basicamente é isso, essa é a lógica, né, dos riscos físicos, né? E aí, olhando para os modais, quando a gente olha, um deles chama atenção, né, que é o modal rodoviário, que é o mais exposto, né, e faz sentido, né, pela capilaridade da operação, né, dependência de infraestrutura pública, baixa flexibilidade também quando, né, você tem interrupções, né? Mas quando isso acontece pelo rodoviário, né, pelo transporte rodoviário de cargas, até por outros também, que foi algo que a gente entendeu, né, é um efeito cascata, né? Ou seja, a gente tem uma questão sistêmica importante aí, né? Então, no final do dia, isso vira custo, né? Vira impacto em serviço e em competitividade, tá? E com isso traz essas três implicações que a gente trouxe como importante: planejamento operacional, né? O investimento em resiliência tem que ser prioritário, né? Ou seja, tem que entrar dentro da agenda, né, das empresas, né? E essa gestão de risco, ela precisa incluir os eventos de forma estruturada, tá? Quiser passar? Próximo, por favor. Legal. Bom, opa, passou 2. Aí, boa. Bom, aqui os riscos de transição, né? Então, é uma segunda camada que nós avaliamos, né? E aí, o que essa tabela mostra para a gente, né? Que não é um risco único, né? Ou seja, a gente tem uma combinação aqui de pressão regulatória, mercado, tecnologia, financeiro, né? E aí, quando a gente olha para cada modal, isso fica bem evidente, né? Por exemplo, um rodoviário de cargas, né? Então a gente tem aí uma pressão direta de emissões, especialmente no escopo 3, né? Mercado, né? A regulamentação do mercado de carbono, né? Pressão por eficiência e redução de carbono. No ferroviário e no marítimo, a gente tem um destaque aí forte para modernização, novos combustíveis e investimento em capex, né, alto capex, né? E o aéreo, né, que está sendo muito pressionado pelo alto custo dos combustíveis, né, SAF, por exemplo, e as exigências de descarbonização global, né? E também traz aí implicações estratégicas importantes, né, principalmente com relação a carbono, né, e para as empresas, né, terem aí uma governança climática mais efetiva, né? Bom, aqui, já indo para a parte final, né, aqui dessa primeira parte, a gente trouxe aqui as oportunidades e os direcionamentos, né? Então, nós vimos que a gente já deu um passo importante, né, em termos de entender o risco, né? Então, agora a gente sobe um degrau, né? Subimos um, a gente vai para o segundo agora, né? Então, agora o desafio é evoluir em gestão, né? Então, a gente entende que isso passa aí por 3 movimentos, né? Então, primeiro, né, mapear melhor, ou seja, a gente iniciou, não quer dizer que a gente, né, fez o trabalho completo, né? Então, vocês precisam agora avançar, entender exposição, vulnerabilidade, né? E, em mensuração também, precisa evoluir em termos de mensuração financeira, né? E em termos de resposta, né? Estruturar planos, monitoramento contínuo, né? E integrar isso, de fato, na operação. Alguém quis falar ou entrou ou foi só... Não, acho que foi só o microfone bem aberto. Legal.
E aqui, então, antes de passar a bola aqui para essa segunda parte da Meteo AI, ou também para os comentários, né, de vocês, aqui dessa primeira parte, aqui o ponto é o seguinte, né, quem antecipar vai liderar. Né? Acho que esse é o ponto, e acho que esse é um dos motivos, né, que, né, a diretoria da SG, a BOL, vem puxando e vem sendo protagonista nesse tema de SD e descarbonização, né, para que lá na ponta, né, vocês, empresas, né, possam aí, né, serem protagonistas, né, dentro dessas áreas. Né? E o que vai determinar esse próximo passo, né, é a capacidade de monitorar, né, de prever, de transformar esse risco, né, em uma decisão, né, numa tomada de decisão, né, no seu dia a dia, né, ali junto à operação. Tá? Então, eu queria deixar aqui, a gente finalizou essa primeira parte, deu uma acelerada aqui, o Marcos me deu uma pilhada ali, acelerei, mas acho que a gente conseguiu passar bem aqui essa primeira parte. Então, Felipe, a ideia aí era assim, a gente mostrar um pouco do trabalho que foi feito e dos riscos que os associados levantaram, né? E nessa segunda parte, a gente quer apresentar uma solução que a gente conhece da Meta AI, baseada em inteligência artificial, o Thomas vai falar, que é justamente para nos ajudar a prever a ocorrência desses riscos, né? E, e que eu acho que a gente leva essa questão do risco climático de um sentimento e vamos dizer, a gente precisa chamar uma vidente para saber o que vai acontecer, para uma base baseada em inteligência artificial, a gente passa a ter uma concretude na previsão do que pode acontecer, né? A gente viu aí casos como o da Honda, que eu acho que até agora não conseguiu recuperar a produção, etc. E a gente poder prever isso para reforçar estruturas, enfim, tomar medidas para mitigar e para prever, eu acho que ajuda bastante. Aí eu vou passar a palavra para o Thomas, que vai poder falar um pouquinho de como a Meta AI pode nos ajudar com isso. Boa tarde a todos. Vocês estão me ouvindo? Só para filmar aqui. Beleza. Sim. Tu vendo, tem uma grande nuvem aí chegando, então se corta, por favor, me fala assim, mas vou tentar falar. Então, primeiramente, queria agradecer pela oportunidade de poder apresentar essa solução, né? Vou apresentar um pouco, bem brevemente, a Meteo IA, né, qual é a nossa missão e um pouco dessa solução. Então, essa solução é o MiaRisk, é uma plataforma preditiva de risco climático em ativos, né? E impacto na operação. Pode passar, por favor? Ok. Beleza. A Meteoria é uma empresa que é especializada no desenvolvimento de modelos de inteligência artificial para fazer previsão climática, mas, além disso, para fazer previsão do impacto climático. A gente desenvolveu nosso próprio sistema, o sistema MIA, faz mais de 10 anos, né, que busca quebrar as limitações das abordagens atuais, que assim fornecendo previsões de mais longo alcance e alta resolução espacial. Hoje em dia a gente atua, né, em diferentes setores, seguro, tipo seguradoras, agro, setor da energia e outros, qualquer o setor que estão sensível ao clima. Pode passar? Eu sou doutor em ciências climáticas pelo IAG USP, né, a Universidade de São Paulo, e o cofundador Gabriel Pérez também doutor em ciências climáticas pela Universidade de Reading. A gente se conheceu em 2017 dentro do âmbito acadêmico. Naquela época a gente era os pioneiros em realmente utilizar a inteligência artificial, tipo desenvolver, né, modelos de inteligência artificial no contexto das ciências atmosféricas, e a gente viu o potencial dessas ferramentas para o Brasil. Então, desde então, desde 2017, a gente tocou a Meteo IA. Hoje em dia, estamos com mais de 30 colaboradores, a maior parte são cientistas de dados, né? Então, forte em programação e em ciências atmosféricas. Pode passar? Ok. Alguns pontos sobre para vocês conhecerem a gente, né? Então, os primeiros anos, a gente desenvolveu um sistema, esse sistema MIA, né? Que a gente apresentou em revistas internacionais e também em conferências internacionais. Hoje em dia, a gente vende tanto serviços de desenvolvimento, tanto esse produto, o MiaRisk, para diferentes setores. Uns 2 anos atrás, a gente foi considerado como uma das 100 deep tech mais promissoras do Brasil, seguindo o Sebrae. E no último ano, de fato, penúltimo, em dezembro de 2024, a gente ganhou o prêmio da Agência Nacional de Transporte Terrestre, vocês conhecem,
na categoria de ESG, pelo produto que eu vou mostrar, o Minha Risk, junto com nossos clientes, a Arteris. Esse produto a gente configurou o Minha Risk para fazer a previsão de deslizamento de talude, e hoje em dia eles estão utilizando para abrir e fechar as rodovias, as estradas, né? Rodovias. Pode passar? Ok, então, falando um pouco desse sistema, é um sistema de alta performance e, principalmente, um sistema flexível. Então, eu acho que aí é o grande diferencial para o setor de ESG, porque, como o Filipe apresentou, né, tem diferentes tipos de impactos para diferentes características de ativos. E, então, a gente, através dessa flexibilidade do sistema, a gente consegue contar toda a história do impacto para vocês tomar uma decisão. Eu acho que isso é um dos grandes diferenciais. Então, além disso, conseguimos fazer previsões precisas em escalas hiperlocais, normalmente na escala do ativo, em horizonte mais longo, próximos meses, próximos anos, próximas décadas. A gente consegue fornecer uma solução completa. Então, por exemplo, no caso da Arteris, a gente não somente forneceu a previsão de chuva intensa, mas a gente forneceu uma previsão probabilística de deslizamento de talude. Então, já chegando com uma informação que permite uma tomada de decisão. E como o sistema já está pronto e flexível, a gente consegue incorporar a inteligência climática rapidamente com relativamente baixo custo. Vocês estão me ouvindo? Beleza, ok. Beleza. Que todo mundo, ninguém estava mexendo, estava na dúvida. Beleza. Pode passar, por favor? Ok. Então, abrindo um pouco esse sistema, é uma pipeline de aprendizado de máquina composta por diferentes componentes. Então, primeiramente, a gente olha pela variável de interesse, então essa caixinha que está na direita, né? Pode ser tanto uma variável climática, quanto uma variável de impacto financeiro, por exemplo, né? Que depende do clima. Então, um indicador climático ou um indicador de impacto climático. O que a gente quer prever? Aonde a gente quer prever? E em qual horizonte temporal a gente quer prever isso? Uma vez que a gente definiu isso, todos os parâmetros e hiperparâmetros dessa pipeline vão se optimizar para maximizar a performance preditiva da variável alvo, né? No início da pipeline, na esquerda, entra um grande conjunto de dados do planeta terrestre, então, que representa o estado físico do sistema terrestre. Então, entra temperatura dos oceanos na superfície, na subsuperfície, as variáveis do estado atmosféricos em diferentes níveis de pressão, e toda essa grande conjunto de informação vai entrar dentro da segunda caixa, né? Que é uma caixa de extração de preditora. Então, a gente vem extrair dentro do planeta quais são os padrões espaciais e temporais que fornecem uma previsibilidade para a variável de interesse. No meio, na terceira componente, a gente tem uma arquitetura regional que a gente desenvolveu ao longo desses anos, especificamente desenhada para o contexto das ciências climáticas, mas ela funciona um pouco como o ChatGPT. Ela vem olhar como que o planeta está evoluindo nos últimos meses, nos últimos dias, né? Então, em uma sequência passada, para prever uma sequência futura. Então, para prever, no caso, por exemplo, qual é a probabilidade de alagamento, deslizamento de talude, uma variável que depende do clima no futuro. E, finalmente, a gente tem um módulo de visão computacional com imagem de satélite que vem representar, simular os processos atmosféricos na escala hiperlocal para fornecer uma informação bem detalhada. Pode passar, por favor? Aqui é só para exemplificar a capacidade de regionalização espacial das nossas saídas. Na esquerda, vocês veem, né, os contornos da região metropolitana de São Paulo em preto. E esses quadrados de cor representam a temperatura que você obteria do modelo europeu, o IFS, no qual você tem uma informação a cada 25 quilômetros. Para vocês que trabalham com EG, vocês devem ter também, vocês devem trabalhar com o IPCC, né? Os modelos do IPCC têm centenas de quilômetros, então você tem uma informação a cada 100 quilômetros. Então, é algo muito grosseiro que não consegue, né, representar qual é a distribuição espacial, a heterogeneidade espacial dos riscos climáticos. Enquanto aqui na direita, a gente vê as saídas do nosso sistema.
a gente não somente conseguir discriminar a temperatura mais quente dentro da cidade, essa mancha vermelha, de fora da cidade, que está mais fria, né? Mas a gente consegue ver o que está acontecendo dentro da própria cidade, no qual, eu não consigo apontar aqui, mas no qual os bairros que são mais nobres, né, mais vegetativos, Jardim, Morumbi, têm uma temperatura menor que bairros mais populares, que são mais urbanizados. Então, a gente pode passar, por favor? Então, a gente consegue trazer essa capacidade de previsão de longo prazo em alta resolução espacial para diferentes tipos de variáveis de risco. Então, aqui estou trazendo 3 outros exemplos, né? Na esquerda, vocês estão vendo em azul os lugares com maior probabilidade de alagamento no próximo ano na cidade de São Paulo, e os pontos em vermelho apresentam onde foi representado alagamento historicamente pela CET. No meio, em vermelho, vocês estão vendo as áreas mais expostas à rajada de vento. E aqui na direita é mais um caso para o setor de distribuição de energia, no qual você vê nas bolinhas qual é a probabilidade de queda de árvores em cima das linhas de distribuição para prever a probabilidade de queda de energia. Então, se você for utilizar os modelos que tem atualmente no mercado, você teria apenas, né, uma informação para discriminar todo esse domínio, enquanto a gente consegue trazer essa informação com 30 metros de resolução. Então, essa capacidade do sistema MIA, que vem quebrar, né, as limitações dos modelos atuais, a gente vai utilizar ele para fornecer um fluxo de informação dentro desse produto MIA Risk, né, que compõe diferentes tipos de risco climático na escala do ativo, em diferentes horizontes preditivos. Então, a gente fornece o que aconteceu historicamente, o que está acontecendo agora, o que está acontecendo, que vai acontecer nos próximos 15 dias, nos próximos 12 meses, nos próximos 5 anos, nos próximos 30 anos. Isso para diferentes tipos de variáveis climáticas, hidrológicas, mas também a gente consegue customizar o sistema para prever diretamente os impactos financeiros e operacionais. Então, se vocês têm uma série histórica, né, de impacto financeiro, ou de atraso de logística, a gente consegue treinar o sistema para prever, por exemplo, a probabilidade, ou a quantidade de horas de atraso que pode ter nos próximos dias por fator climático. Então, nos próximos dias, mas também no próximo ano, nos próximos 5 anos. Então, conseguir contar a história inteira do risco climático. Isso para diferentes tipos de ativos e diferentes tipos de operação. Então, realmente, ter um conhecimento global do impacto climático na sua operação. Pode passar? Eu ia apresentar a plataforma agora, mas tudo bem, então eu vou só falar assim por cima. Beleza, então aqui vocês estão vendo uma carteira de um cliente, né, que mostra a previsão, eu acho que nesse caso, né, é de queda de energia, mas pode ser outros tipos de risco, como eu falei, alagamento, risco de seca, onda de calor e outros riscos customizados. Aqui é um bom exemplo no qual a gente estão fazendo previsão de queda de energia. Eu acho que isso é bem interessante porque é um caso customizado. Então, além de fornecer riscos climáticos, a gente pega os dados do cliente, e a gente treina o sistema em prever a queda de energia através dos dados do cliente, fornecendo uma probabilidade de queda, e depois a gente colocou alguns limiar para determinar umas ações. Então, aqui, o que está em verde significa faz nada. O segundo, em amarelo, fica em alerta. E o terceiro, ele já manda as equipes com dias de antecedência para se preparar uma queda de energia, já para arrumar, né? Esse dashboard, ele tem toda uma gestão de carteira. Então, você conseguir colocar um ativo, colocar seus ativos. Um ativo pode ser um ponto, então imagina um galpão logístico, mas pode ser também uma linha, então uma rodovia, pode ser os portos, enfim. Qualquer polígono a gente consegue colocar na plataforma e calcular o risco que tem nesse ativo. Mas também a gente faz o impacto na operação, né? Então, tem toda uma visualização espacial e temporal, poderia dar um zoom, clicar no ativo, ver o que está acontecendo temporalmente, etc. Posso mostrar em mais detalhe no segundo momento, se quiser. Beleza. Então, como eu falei, aqui
a gente fornece já um grande painel de risco climático, alagamento, chuva extrema. A gente faz queda de safra também, que pode ser interessante para a logística, se alguns de vocês trabalham no setor agro. Risco de queda de energia, vendaval, etc. Isso em diferentes horizontes preditivos. Mas o que faz a diferença é fazer a previsão customizada com os dados da empresa, né? No qual a gente consegue fazer o impacto climático em termos financeiros, a previsão de prazo de entrega, previsão de atraso, e a gente pode ajudar também na otimização de filas. E tudo isso, então, no final das contas, para otimizar a operação, né, reduzir custo e aumentar a competitividade, né? Como o Felipe falou, quem já está integrando o impacto do clima dentro da operação vai sair na frente porque vai ter uma operação mais resiliente e mais eficiente. Pode passar? Ok, então aqui o meu último slide, né? Foi bem breve, ficar aberta a pergunta, mas quais seriam os passos para uma implementação? Então a gente tem dois pacotes, né? O Minha Risk Standard, que é o padrão. Então a gente já tem nossos riscos calculados. Vocês fornecem para a gente quais são as localizações dos ativos, armazém, as rotas que você quer, e a gente entrega para você a previsão de risco climático nesses ativos, né? Isso em diferentes horizontes temporais. E aí tem um outro caso que seria o customizado, como eu falei. Aí nesse caso tem uma maior interação, no qual a gente vê quais são as necessidades, quais são os dados que você tem para fazer a entrega de previsão mais customizados, né? Eu acho que principalmente olhando tanto para o IFRS S2, fornecer informação de impacto financeiro, diferentes horizontes preditivos, tanto para a operação, né? Então, isso leva uns 2 a 4 meses, dependendo dos passos. Eu acho que é isso. Eu espero que consegui passar a ideia, né? O diferencial desse sistema. E, de novo, o grande diferencial é que a cadeia de suprimento está toda interligado e a gente tem um sistema para prever, né, o risco e os impactos climáticos em cada uma dessas componentes da cadeia de suprimento. Então, você consegue ter uma visão do risco da sua empresa muito mais ampla, né? Muito mais robusta. Eu acho que é isso, Felipe. Eu acho que o Marcela passou na sua... Então, assim, se ninguém tiver nenhuma pergunta, era isso, né? A gente quis associar os impactos que foram levantados junto com o Felipe, junto com vocês, né, a uma possível solução, né, para a gente poder enxergar isso de uma maneira mais pragmática, né? Além da Mandiná, né, que os mais velhos lembram quem é, né? E Agora é espero cobra que coral, né, Marcos? cobra coral. E eu espero que tenha sido de valia aí, que ajude vocês a conseguirem enxergar o risco climático aí dentro da ciência, né? E que possa trazer benefícios aí para os associados